Olá, quero compartilhar com você um bálsamo para a sua vida que está no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 25 ao 28, que diz assim: Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é um cidadão romano. E o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Paulo estava em Jerusalém e, enquanto participava de um ritual de purificação no templo, alguns judeus incitaram uma multidão contra ele, dizendo que o que Paulo ensinava era contra a lei e era contra o povo. E isso causou um tumulto enorme, resultando com Paulo sendo preso pelas tropas romanas. E Paulo, então, com a permissão do comandante romano, ele fala a essa multidão para se defender das acusações que estavam sendo feitas contra ele. E ali ele explica a sua origem, de onde ele veio, e explica como ele se encontrou com Jesus. Mas, quando ele começa a falar da sua missão de levar a palavra de Deus aos gentios, aquele tumulto então começa e novamente a multidão é incitada e fica muito cheia de ira, fica incendiada de ira e grita pedindo para que matem Paulo. Então o comandante leva Paulo para dentro da fortaleza e lá dentro ele dá ordens de açoitar Paulo. É quando os soldados então estão se preparando para fazer isso, para obedecer às ordens do comandante e açoitar Paulo, que Paulo então faz algo surpreendente. Naquele momento, um momento de intensa pressão, Paulo lança mão de uma poderosa ferramenta que ele tinha, que era a sua cidadania romana. E isso impediu aqueles soldados de açoitar Paulo. E eu quero destacar essa atitude de Paulo, essa atitude de usar a sua cidadania romana propositadamente, para dizer para você o seguinte: tudo que Deus te dá é ferramenta para o reino. Tudo. Sabe, seus dons, seus talentos, seu poder de influência, seu dinheiro, as línguas estrangeiras que você fala, a sua profissão, a forma como você foi treinado para viver, absolutamente tudo é ferramenta para ser usada no reino de Deus. E Paulo tinha várias ferramentas. Paulo era muito inteligente. Paulo falava várias línguas, ele tinha várias faculdades também, e isso sem falar nos dons espirituais dele. E mais, o que Paulo fez naquele momento, falando da sua cidadania romana, fazia parte do plano de Deus, o plano que Deus tinha de levar Paulo para Roma. Como que eu sei disso? No capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, Deus fala assim para Paulo: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, era propósito de Deus que Paulo fosse para Roma, para que a palavra de Deus fosse pregada lá também. E Deus sabia que tinha que ser Paulo, e por isso, tudo o que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus. Com isso, eu quero dizer para você que, assim como Deus tinha planos para cumprir através da vida de Paulo, Deus também tem planos para cumprir através de você. Assim como Deus deu a Paulo todas as ferramentas necessárias para cumprir os seus planos na terra, Deus também dá ferramentas a você. Deus vai te dar todas as ferramentas que você precisa para cumprir a sua missão na terra. Não é por acaso que você nasceu na família que nasceu. Tudo que você viveu, tudo que você vive nesse tempo tem uma razão.
faz parte do plano de Deus para você, mesmo que você não entenda que plano é esse. Então, não se preocupe. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, tudo tem a ver com o reino de Deus e cabe a você usar as ferramentas que Ele te deu de acordo com a direção dele para você. Renda-se a Ele, deixe que Ele cuide de você e te prepare para no momento certo lançar mão do que Ele mesmo tem te dado. Deus abençoe você.